Então lê o versículo inteiro. Lê o versículo inteiro. Ué, tá, o versículo tá claro. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Tem que guardar o inverno? Oi? Não, o inverno não é um conceito. Vamos direto, sem voltinha. Tem que guardar o inverno. Você guarda o inverno? Olha só, não existe mandamento pra guardar o inverno, existe um mandamento pra guardar o sábado. Então lá não é uma ordem. Se você. Claro que é. Peraí, se é uma ordem para guardar o sábado e lá tá dizendo, ora para que a coisa não aconteça no inverno nem no sábado. Se você tem autoridade para dizer que aquilo é um mandamento para guardar o sábado, então você tem que colocar que também tem que guardar o inverno, meu amigo. Quem decide por guardar o sábado encontra base no Novo Testamento para fazê-lo? Sem sombra de dúvida, até porque o Novo Testamento não pode estar em contradição com o Antigo, sob a pena de você ter uma contradição na Bíblia, né? E a ausência de contradições na Bíblia, uma vez que ela é a palavra de Deus e ela é a verdade, e proíbe que você conclua que, por exemplo, o Antigo Testamento mande você guardar o sábado e o Novo diga pra você que guardar o sábado é uma heresia, uma bobagem, é um equívoco e tudo mais. Até porque, vamos tentar começar a pensar um pouco nessa ideia. O pastor César coloca aqui, dos 10 mandamentos lá da Antiga Aliança, 9 seriam repetidos no Novo Testamento, menos o sábado. E, com todo respeito, eu vou dizer que esse é um... Como mandamento. Isso, como mandamento, né? Então são 9 desses 10 mandamentos repetidos como mandamentos e o sábado não. Mas isso é um equívoco, porque assim, vamos lá. Por exemplo, onde que o Novo Testamento diz pra gente não tomar o nome de Deus em vão? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Tiago 5. Não, em Tiago 5. Vamos lá, em Tiago 5. Vamos abrir Versículo a Bíblia 12. lá. O que diz a Bíblia lá? Tiago 5, verso? Versículo 10, 12. Olha só. Acima de tudo, irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Tá aí o texto que você precisa. O quê? O texto que você precisa. Não, aqui não tá dizendo não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas o que é jurar? Não, mas aí olha Não, o que é jurar? Olha a interpretação que você tem que fazer. O que é jurar? Não estou interpretando. O que é jurar pelo céu? O que é jurar pelo céu, Ezequiel? Pelo céu é o quê? Fazer uma promessa pelo céu. Então tá aí o texto. Não, esse não é um texto. Então lê o versículo 12. E ó, como é que tá escrito o versículo 12? Aqui, ó. Seja o sim de você, seja o sim de vocês sim e o não de vocês seja não, para que não incorram em condenação. Em condenação, você não pode jurar pelo que tá no céu. Quem tá no céu, Ezequiel? Não. César, o texto não escolha diz... outro versículo, outro mandamento dos 10 que eu te mostro no Novo Testamento. Um minutinho, por favor. A pergunta, talvez. O Novo Testamento orienta a guarda do sábado? Não, perfeito. Agora o ponto é o seguinte. Estou simplesmente demonstrando que o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão não está no Novo Testamento em lugar nenhum. Ele está no capítulo 5, versículo 12, interpretado no Novo Testamento pelo apóstolo Tiago, dizendo que você não pode usar aquele que está no céu para juramento, que é exatamente o perjúrio, que é exatamente o que está lá no Antigo Testamento. Não é exatamente o que está lá. Tudo bem, para o pastor César é uma interpretação exatamente isso. Ou seja, é uma paráfrase. Então vamos deixar claro lá para o ouvinte. Aquilo que se diz que está repetido no Novo Testamento não está, pelo menos não ipsis literis. E aqui existe então uma aplicação que pode se enxergar aqui em Tiago 5,12, que não pode tomar o nome de Deus em vão. Então, se esse for um critério suficiente, então vamos lá para Apocalipse capítulo 14, que lá está dizendo o seguinte, ó. Pra gente adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, dizendo lá no verso 12 que isso tem implicação que você tem que guardar os mandamentos de Deus, e o mandamento do sábado diz que Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então olha só, eu posso fazer essa mesma lógica que você fez com o Tiago 5,12. Aqui não está escrito que tem que guardar o sábado, mas tem uma aplicação, uma interpretação que manda guardar o sábado, acabou. É porque você não leu o versículo 12 que você mesmo citou até o fim. Isso é um problema. Não, olha só, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Faltou a fé em Jesus. Quando você falou guardar os mandamentos de Deus, é a partir de Cristo. Nós vivemos a lei de Cristo, Ezequiel. Beleza, mas aqui estão os mandamentos de Deus, o sábado está entre eles. Os mandamentos de Deus a partir da fé em Cristo. Sim, mas... Você vive a antiga aliança de Deuteronômio, ou Deuteronômio 5, ou Deuteronômio 20, ou você vive a nova aliança a partir da morte de Cristo. Veja bem, eu vivo a nova aliança. Então por que você não mostra o versículo que ele pediu? Ele pediu um versículo pra você assim, ó. Me mostra na Bíblia um versículo no Novo Testamento. Um texto. Tá. Sem enrolar, um texto onde tem que guardar o sábado, onde manda guardar o sábado. Ué, vamos lá. Por exemplo, Mateus 24. Beleza, qual que é o texto? Quando Jesus fala... Vamos ver se é um mandamento guardar o sábado, pra todo mundo ouvir. Que você tem que falar o quê? Basicamente é o seguinte, o que Jesus fala? Pra você orar a respeito daquele dia, deixa eu ver aqui, verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Qual que é o sentido dessa oração? Mas pera, desculpa, não me parece que seja uma orientação, uma ordem para guardar o sábado. Eu acho que a dificuldade que está nesse ponto para defender é essa.
Agora, eu queria propor dentro disso uma dificuldade também pelo pastor César, né? O texto de Tiago é um texto que às vezes é complicado pra gente quando vai conversar sobre esse assunto. Vamos lá. O texto de Tiago que diz o seguinte, que se nós não cumprirmos um só mandamento, nós somos culpados da lei. Nós não cumprimos a lei de nenhuma forma. Como que a gente pode explicar isso do seu ponto de vista? São duas perguntas, né? Ok. São duas perguntas, uma sua e outra do Ezequiel. Perguntas claras. Então vamos lá. Respondendo ao Ezequiel. O Mateus 24, versículo 20, né? Que a vossa fuga no inverno. É só ler o contexto. O versículo 16 diz assim: aos que estiverem na Judéia. Quem mora na Judéia é o quê? Não necessariamente é judeu. Ah, não? Não. Centurião romano que abraçou Quem a fé morava em Jesus. na Judéia. E que é um centurião romano, abraçou a fé e morava lá na Judéia. Então, mas Jesus está se dirigindo no versículo 16 exatamente aos judeus. Não. É assim que você mesmo interpreta o texto de Daniel. Então vamos lá. Jesus está falando a judeus, filhos de Abraão, que estão na Judéia. Esse pessoal que está na Judéia, por ser judeu, eles são... O sábado é para eles. Eu não desmereço o sábado. Eu acredito... Até acho que o crente pode guardar o sábado. Certo. Eu só não acho que o crente tem que obrigatoriamente guardar o sábado para ser salvo. Não, tudo bem. Então, o sábado Outra discussão. não é um ponto de salvação. Certo. Não, Se o tudo sábado fosse um ponto de salvação, estaria claro na Bíblia. Mas você não consegue mostrar um versículo onde o sábado é dado como mandamento. Você cita um texto onde Jesus diz assim: para vocês que são judeus, para vocês que estão na Judéia, tomara que não aconteça no sábado. É claro que faz sentido. Eles são judeus, tem que guardar o sábado. Veja bem. Agora, esse texto é um mandamento para que todos guardem o sábado? Qual é a resposta? Claro que é. Ah, esse texto está mandando todo mundo guardar o sábado? Óbvio, se você tá... O nome olha disso é hermenêutica Thundercat. Você tem a visão além do alcance. Veja bem. Não, claro que não. Porque não tá mandando, César, não se existe olha mandamento. só, se não fosse um mandamento, qual seria o sentido de você orar a respeito de algo que é relevante? Mas calma, pastor Ezequiel, com todo respeito, eu vou tentar manter imparcial. É Certo. óbvio que a linha que eu defendo ela é diferente da sua, mas não Tranquilo. importa isso agora. De boa. Mas falando de interpretação de texto, Aham. para ser uma ordem, tem que ter um verbo aí no imperativo. Onde ele está? Ele está lá no... O que ele diz? Ore a respeito. Não, orai, tudo bem, orai, tá mandando orar, mas não tem o guardai, não tem o... Não, mas veja entendeu? bem, olha, quando eu eu digo vou- assim, porque mas- a gente ser contundente nisso, o ouvinte vai ouvir o seguinte: o texto tá claro, tá? Cadê o verbo imperativo? Não aparece aí. Olha só que importante. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado. O orem tá no imperativo. Então, isso. É porque quem mora na Judéia, meu Deus do céu, mas o sábado na Judéia fecha o portão. Não, tudo bem. Entendeu? Então se for no sábado, vai Tem- lascar todo mundo. Isso. É por isso. Não, Não, beleza. existe uma ordem pro mundo cristão guardar o sábado. Olha só, veja bem, César. Aí eu discordo, porque é o seguinte: quando Jesus mandou você orar, no futuro, e está falando com crentes, aqui crentes não é só judeu. Aqui já tem crente gentil. Inclusive no ministério de Jesus aqui, tem várias pessoas que moravam nessa região, que eram gentias e que Ezequiel, creram no vamos evangelho. lá. Essa ordem era para elas também? Não, vamos Como lá. não? O primeiro gentil a se integrar na igreja se chama Cornélio. Tá lá no capítulo 10 dos Atos. Isso aqui tá em Mateus 24, meu amigo. Não, mas veja bem, olha só. Aqui nesse momento. O que tem já na Bíblia existiam- são pessoas que não eram judias, mas que praticavam o judaísmo. Não só na isso. fé cristã. Não são as Ok. pessoas que se influenciaram pelo ministério de Jesus e creram nele. Então vamos ler, São lê o crentes. versículo inteiro. Lê o versículo inteiro. Ué, tá, o versículo tá claro. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Tem que guardar o inverno? Oi? Não, o inverno não é um conceito. Vamos direto. Não, sem guardar o voltinha. sábado. Tem que O guardar o sábado. inverno. Você guarda o inverno? Olha só, não existe mandamento para guardar o inverno, existe um mandamento para guardar o sábado. Então lá Então, não ele- é uma ordem. Se Não, claro você. que é. Peraí, se é uma ordem para guardar o sábado e lá tá dizendo, ora para que a coisa não aconteça no inverno nem no sábado. Se você tem autoridade para dizer que aquilo é um mandamento para guardar o sábado, então você tem que colocar que também tem que guardar o inverno, meu amigo. Deixa eu fazer um convite pra vocês. Não, César. Vamos trocar esse texto? Vamos texto de Tiago, César? Bora. Bora. Então, César, por favor, responda sobre o texto de Qual que é o Tiago. texto, Tiago? Texto de Tiago 2, 10 a 12. E só para deixar claro, qual é a referência do sábado? Ore para que tal coisa não aconteça no sábado. Se evoca toda a teologia do sábado. Deus mandou guardar o sábado. E agora ele está dizendo, ore para que você não bem. tenha que transgredir o sábado no futuro. Tiago 2. Verso 10 a 12? Isso. Qualquer que guardar a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz não adulterarás, também diz não matarás. Não adulterarás também. Ora, se não adulteras, porque matas, e vens a transgressor, fala de tal maneira, e de tal maneira procedei, para que vocês não sejam julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sempre sem misericórdia e tal. O que, ao invés do Tiago estar promovendo a lei,
Não. É só ler o contexto do texto. Ele está dizendo que a lei é sempre implacável. A lei é sempre sem misericórdia. Existe uma didática no plano da graça. Deus deu a lei e a matéria-prima, vamos assim chamar, se o Ezequiel me permitir, são 10 regras. Delas se descenderam 600, sei lá, dá 613 no total. Mas a base são 10 regras. E os 10 mandamentos de Deus, eles são inalcançáveis. Eu repito, os 10 mandamentos de Deus são inalcançáveis. Se não, eu pergunto, Ezequiel, você já teve outro Deus diante de você? Que é o primeiro mandamento. Já. Você já quebrou o sábado? Já desobedeceu teu pai e tua mãe? Já cobiçou? Já mentiu? Eu também já. Todos nós, as 10 regras de Deus servem para humilhar o ser humano, para dizer, vocês não passam por 10 regras básicas. A Bíblia diz textualmente que a lei não salvou ninguém. A Bíblia diz textualmente que ninguém é justificado pelas obras da lei. Bom, se ninguém é justificado pelas obras da lei, e se a lei não salvou ninguém, para que serve a lei? A lei serve como caráter didático para apontar que todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, versículo 20. A lei serve para mostrar nossa impotência, nossa queda, e quanto somos falhos e o quanto precisamos de ajuda. Respondo isso com o texto de Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados agora gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixados impunes os pecadores, os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a jactância? Se liga no finalzinho. Foi de todo excluída. Por que lei? Pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O texto de Tiago, capítulo 2, ele não está dizendo que é para você cumprir os 10 mandamentos. Ele está dizendo, todos nós não passamos pelo teste dos 10 regras de Deus. E se alguém caiu em uma só, caiu em todas. E todos nós carecemos da graça. Aquele texto, ele nos humilha para dizer, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Pastor Ezequiel? Primeiro de tudo que o César não faz uma boa interpretação de Tiago 2. Também não leu o verso 31 de Romanos 3. A conclusão do argumento de Paulo, ele pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Então nenhuma dessa argumentação de Paulo em Romanos 3 é para anular nenhuma lei. Agora uma coisa importante, Tiago manda sim você obedecer. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. O mesmo Deus que disse não adulterarás, disse não furtarás. Se você furta, mas não adultera, você é um transgressor da lei. E essa mesma lei diz para guardar o sábado. Se você não guarda, você é transgressor dessa mesma lei. A ideia de que todos nós transgredimos e somos pecadores é óbvia e evidente. Ninguém poderia pretender o contrário. Todavia, isso não pode ser usado como desculpa, porque o problema é o seguinte. Não tem nenhum problema a gente reconhecer. Já transgredimos o sábado, já adulteramos, já roubamos, já mentimos, já andamos sem Deus no mundo. Mas agora com Deus, agora com Cristo, agora salvos. O que é a nova aliança? Hebreus 8, verso 10. Na sua mente imprimirei as minhas leis e as escreverei no seu coração. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Eu faço a pergunta para você então na graça. Você já transgrediu o sábado na graça? Também, óbvio. Todos nós, mesmo no contexto da graça, continuamos a ser pecadores. Você consegue guardar o sábado? Veja bem, ninguém consegue guardar o sábado perfeitamente. Mas isso não pode ser uma obrigação de você poder transgredir. É igual o seguinte, você tem uma sexualidade perfeita? Não. Mas você está liberado para adulterar? Também não. Pastor Ezequiel, mas... Então, mas vem cá, se você não consegue guardar, você conhece alguém que guarda o sábado? De forma perfeita, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas aqui. De forma sincera. Esse texto que o senhor leu, dessa lei que vai ser escrita, na sua interpretação, essa lei que vai ser escrita é a mesma lei? A mesma lei, porque como que Deus pode ter uma lei, por exemplo, pra você num momento e outra lei em outro momento? Mas o texto de Jeremias 31 sugere exatamente isso. Uma lei diferente seria substituída por outra. Não, pelo contrário. Ali o que existe é uma nova aliança que vai fazer o que a primeira não conseguiu fazer. Então, porque parece que a interpretação majoritária nesse texto seria o seguinte: a lei que vai ser escrita no coração não parece ser possível ser a mesma lei, porque não seria possível nós cumprirmos a lei do Antigo Testamento. Mas é por isso que ela precisa ser escrita no coração.
Porque não é a lei do Antigo Testamento. Amar a Deus, amar ao próximo, os 10 mandamentos são todas leis do Antigo Testamento, mas elas são vigentes hoje. Ninguém poderia dizer o contrário disso para o cristão. O cristão não pode roubar porque ninguém é perfeito diante da lei ou coisas do tipo. E o sábado está incluído nessa mesma argumentação. Tipo assim, ninguém é perfeito em guardar o sábado. Ninguém tem honestidade perfeita, ninguém tem sexualidade perfeita. Entretanto, isso não pode ser uma desculpa. Porque senão, assim como você, por causa da graça, pode transgredir o sábado que você não está debaixo dele, deixa o adúltero, o mentiroso, o assassino fazer a mesma coisa. Deixa o adúltero lá na sua igreja. Então, dizer o vamos seguinte, lá, ó, eu tenho uma amante aqui, mas eu tô debaixo da graça e tô de boa. Vamos lá, como é que eu resolvo esse argumento? De novo, cada mandamento de Deus, ele é reforçado no Novo Testamento, com a exceção do sábado. Com a exceção do sábado. Concordo. Então vamos lá. A Bíblia diz no Novo Testamento que os adúlteros não herdarão o reino de Deus? Diz. Então eu não posso adulterar. Sim. Então eu estou falando o seu argumento. Então eu posso adulterar à vontade? Não. Você não pode adulterar à vontade pela lei de Cristo. Na lei de Cristo é proibido o adultério. Eu não preciso. Então vamos lá. Eu não preciso do Antigo Testamento nesse momento para falar de adultério. Eu não preciso fazer os maravilhas lá na lei, na época. Não. Certo. A Bíblia diz no Novo Testamento. Tiago faz esse argumento. A Bíblia diz no Novo Testamento que eu não posso adulterar, meu amigo. Mas Tem vários textos. Mas olha, Tiago. Tiago diz: pega essa lei, você não pode transgredir nada. Então, o que eu estou dizendo para você é que então eu posso adulterar? Não, peraí. No Novo Testamento não existe um mandamento para o cristão guardar o sábado. Não existe. No Antigo Testamento não existe um mandamento para o não judeu guardar o sábado, a menos que ele participe da aliança de Abraão. O que precisa ficar claro aqui é qual é o papel do sábado no Decálogo. O sábado no Decálogo, o descanso, se cumpre em Hebreus capítulo 4. O sábado na Bíblia, ele é uma figura, é a figura de Jesus dentro do Decálogo. É o sábado, é o Shabat. A palavra Shabat, caramba, eu sou professor de hebraico, você sabe esse texto, você teve aula de hebraico, o que significa Shabat? Descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso, foi ele que disse lá em Mateus. Claro. Vem a mim, se você está cansado e oprimido, vem a mim e você vai encontrar o sábado, você vai encontrar o Shabat, você vai encontrar o verdadeiro descanso. O sensus plenior da guarda do sábado no Antigo Testamento é a pessoa, é a figura, a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. A gente não descansa num dia, a gente descansa numa pessoa. E essa pessoa é Cristo. Eu não discordo de você. Se você concorda, então acabou o debate. Não. Por que o seu argumento não resolve o problema, César? Porque, conquanto o sábado seja descanso e Jesus seja descanso, como que você pode descansar em Jesus desobedecendo aquilo que ele mandou fazer? É só avançar quando ele mandou. Ele é Deus. Não, eu não estou discutindo a divindade de Cristo. Não, cara, quem eu tô mandou dizendo guardar assim, o sábado foi ele. Ele mandou os judeus guardarem o sábado. Vamos lá, abre em Hebreus, abre em Deuteronômio 5. Então, Deuteronômio 5. Aqui no Deuteronômio 5 tem os 10 mandamentos. Certo. Chamou Moisés a Israel, disse: ouvi Israel os estatutos, tal, versículo 2. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horebe. Não foi com nossos pais que fez aliança, tal, face a face, falou e tal. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Aqui vai começar os 10 mandamentos. Certo. Ezequiel, você foi tirado da terra do Egito? Espiritualmente todos fomos. Se Deus te tirou espiritualmente da terra do Egito, então o sábado também é espiritual. Não tem problema o sábado ser espiritual, mas ele não pode deixar de ser um mandamento que ele é. Peraí, não, a pergunta foi clara. Não, a pergunta foi clara. A aliança dos 10 mandamentos é pro povo que Deus tirou da terra do Egito. Você não é esse povo. Essa aliança é aliança com um povo. E esse povo é o protótipo para a chegada da graça para todos os povos. Então, Deus tirou você da terra do Egito? Não, tirou espiritualmente. Se essa sua escravidão é espiritual, o seu descanso também é espiritual. A questão teológica, eu acho que ela impacta, porque tem pessoas que colocam, inclusive, acho que Ellen White escreveu sobre isso, certo, que o sábado é uma condição indispensável para a salvação. Certo. O que o senhor pensa sobre isso? Então, é assim, o que acontece? Eu concordo com a Ellen White, todavia, é importante entender um pouco do conceito e do contexto, tá? O próprio Paulo, em Romanos 2, diz que quem vai ser justificado não é quem ouve a lei, é quem pratica, certo? Não vamos condenar a Ellen White como herege e deixar o Paulo livre. Não chama de herege, é que ela disse que é condição para salvação. Isso. Alguém pode dizer que guardar o sábado nesse sentido pode ser até idolatria. Você quer colocar a Ellen White no patamar do Paulo, né? Isso, exatamente. Aqui nesse debate. E Paulo falou a mesma coisa, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Não, Paulo falou mesmo. Não, vamos lá. Claro. A Ellen White disse assim, ó: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Livro Primeiros Escritos, página 22. Perfeito. Paulo falou a mesma coisa? Sim, olha o que Paulo fala aqui no Romanos capítulo 2. Só lembrando, você vai, Romanos, a hora que você for ler, ó:
Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Vamos ver a versão de Paulo desse mesmo Vamos ver a mandamento. versão de Paulo. Paulo fala assim, olha... você ensina outros que... mas não ensina a si mesmo? Prega que não se deve roubar, mas rouba? Você diz que não se deve cometer adultério, mas comete? Você detesta os ídolos, mas rouba o texto? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Por isso está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. E o que ele diz? Que são justos aqueles que praticam a lei, não aqueles que são simplesmente ouvidores da lei. Ou seja, se você quiser dizer que a Ellen White é herege, porque ela diz assim, você tem que guardar a lei. Claro que é. Onde Paulo e Ellen White dizem que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna? Porque tem que guardar a lei. Então não tem nem argumento, mas olha só, você leu Tiago 5, verso 12, falando que lá estava escrito não tomar o nome de Deus em vão, fazendo a sua interpretação. Lá não está escrito lá isso. Lá está escrito assim, ó, você não pode jurar pelo céu. Mas eu falei, onde é que tá? Porque senão você vai pro inferno. Isso, beleza. É o que está escrito lá. Exato. Então, veja bem, lá não está escrito não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas você lá está dizendo para você não tomar o nome de quem está no céu, que é Deus em vão. Beleza. Não está escrito isso. Pastor Ezequiel, E o fato é o seguinte, não está escrito deixa eu fazer isso. uma pergunta. E aqui o que Paulo está dizendo é a mesma coisa que ele lá nem trata do sábado. Não. Diretamente não. Mas aquele lá também não trata do não Pastor tomar o nome de Ezequiel, Deus. trata. Não Pastor, vamos evoluir, porque vocês apresentaram vários textos e a gente já ficou claro qual é a posição de um e de outro nesse texto. Mas eu queria uma pergunta pro pastor César, que é a seguinte. Pastor César, uma das grandes perguntas que a gente ouve recorrentemente quando fala sobre esse assunto é o seguinte: a igreja mudou o sábado pelo domingo, né? Existe essa pergunta latente quando a gente vai falar sobre sábado. E alguém disse que é por conta da ressurreição e talvez a gente possa falar sobre isso. Por que a igreja, de modo geral, trocou o sábado pelo domingo? Se existe uma base bíblica para isso e qual é o seu pensamento? Eu acho que a ordem bíblica é que existe um fundo moral no sábado, para mim, na guarda de um dia da semana, que é: você não pode trabalhar todos os dias para você e não deixar um dia para Deus. Existe um fundo moral aí, existe uma lição aí que eu acho que nesse momento os adventistas concordam exatamente comigo. Sim, mas Gálatas 4 não se aplica nessa hora. Que é o seguinte: você não pode fazer com que seus funcionários trabalhem sempre. Não, tem que ter um descanso. Precisa de uma pausa. Tem que ter uma pausa. No nascedouro do cristianismo, o cristianismo ele sai de dentro do judaísmo. O judaísmo vê nesse dia o sábado, por conta dos textos que eu apresentei. Existe uma ordem de Deus para a guarda do sábado para os judeus. Judeu é obrigado a guardar o sábado. Aquele pessoal que saiu do Egito, não sei o que lá, Deus tem uma aliança com esse povo, que é o sábado. Na história da igreja, e não estou dizendo que eu concorde com isso, na história da igreja, especialmente os católicos, eles migram e eles trocam no catecismo, por exemplo, guardais domingos e dias de festa, acho que é assim que fala lá no catecismo, como se fosse dentro dos 10 mandamentos. E isso está errado, mas eu não sou católico, então não estou aqui defendendo o catolicismo. Eu estou aqui entendendo que o sábado não é uma regra para ser guardada dentro do cristianismo, nem o domingo. Nem o sábado, nem o domingo. No Brasil, do calendário gregoriano para cá, você tem o domingo como dia de descanso dos países e tal, tudo mais. Então, nesse dia é mais fácil fazer o culto. Nesse dia é mais fácil reunir os irmãos. Agora, não existe guarda de domingo para crente. Crente não guarda sábado, crente não guarda domingo. Muito embora o texto de 1:10 de Apocalipse, onde dia do Senhor ali aparece, refira-se ao domingo. Mas eu não acredito que o crente tem que guardar o domingo. Qual a sua opinião sobre essa pergunta, pastor Ezequiel? Essa é uma discussão muito ampla. A mudança do sábado para o domingo e qual a implicação disso? Essa é uma discussão muito ampla no cristianismo, né? Você sabe que Apocalipse 1:10 ali é domingo. Discordo, é o dia do Senhor, né? O dia do Senhor ou é sábado ou é dia escatológico. Não tem domingo com o dia do Senhor. É só pegar... Bom, não tem como. Mas o fato é o seguinte, ó, olha que importante. É só pegar a palavra grega. Se você... Rimera. É o dia do Senhor. Como que é? Kyriake Rimera. Então tá bom. Abre o tradutor e vê em grego. E vê em grego o que significa isso. É o dia do Senhor. Como é que fala domingo em grego? Oi? Não, veja bem. Como é que fala domingo em grego? Lá naquela época já era assim? Já. Não, dia do Senhor na Bíblia. Não, dia do Senhor. Ou dia escatológico ou sábado, não tem outra coisa. Quem quiser, aí dá um Google aí, o que significa Kyriake Rimera. Rimera é domingo. Está escrito em Mateus capítulo 12, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Esta foi a fala de Cristo Jesus numa narrativa onde os fariseus questionam o mestre por verem os discípulos colhendo e comendo espigas. Jesus dá outros exemplos no capítulo. Então, supõe-se que essa lei do sábado não valia mais a partir do ministério de Jesus.
o que os debatedores têm a dizer, pastor Ezequiel? Não, Jesus não transgride o sábado, nem permite que transgrida, mas ele quebra sensibilidades em torno do sábado. Então, não podia colher espiga em tese, mas Jesus permite que se colha espigas. Mas o mandamento não diz que você não pode colher pastor espiga. César, mas isso que ele falou, não pareceu que Jesus chocou quando fez isso no sábado e parecia que aos olhos dos outros ele estava transgredindo o sábado? Sim, parecia. É que os adventistas, eles têm eles entendem que até Deus guarda o sábado. Guardou lá no começo. O adventista, ele entende que Deus descansou no sábado. Sim. E aí é complicado, porque você, por exemplo, agora há pouco a gente tava com um problema de cristologia, porque o Ezequiel acredita que a pregação salva as pessoas. Sim, mas claro que entendeu? E isso, é esse o problema de interpretação. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 2, Deus se cansa, Ezequiel? Oi? Não. Como é que uma pessoa que não se cansa, descansa? Ah, mas é uma discussão dele, né? A Bíblia diz que ele descansou. Não, eu também, a Bíblia diz que ele descansou, mas como é que uma pessoa que não se cansa, descansa? Como que explica? Não sei. Então, se alguém perguntar pra você, pastor, como que é o descanso de Deus? Não sei. Então eu vou te explicar. Então. O descanso de Deus é o descanso da satisfação. Pode ser. Ele viu que tudo estava perfeito. Tudo ótimo. Então viu Deus e era muito bom e tal. A palavra tov no hebraico aparece ali. E o descanso de Deus não é que Deus estava cansado. Sim, claro. Deus de descanso, o descanso da satisfação. O texto que vocês, eu não sei quem citou aqui, acho que foi você, de João 5, do rapaz curado lá em Betesda, Jesus Cristo diz assim naquele texto: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sim. Que dia era aquele? Sábado. Sábado. Sim. Sábado é como se Jesus dissesse assim: hoje é sábado e eu e meu pai estamos de serviço. Isso. Então Deus trabalha no sábado. Sim, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui uma pergunta, é a última pergunta que eu tenho aqui na minha mão, que diz o seguinte: paz e graça, referente à guarda do sábado, por que utilizar então serviços como energia elétrica, celular, quando se diz que ninguém trabalha nesse dia? Aí eu quero só complementar aqui, pastor Ezequiel. Seria possível que nós guardássemos o sábado todos e mantivermos a nossa vida normal? Como assim? Se todo mundo guardasse o sábado, sim, quem ia te socorrer, quem ia te ajudar, quem ia manter a energia elétrica, quem ia cuidar das coisas? Perfeito. Esse é um tipo de exemplo que mostra onde exatamente está o problema, né? Só que vamos chegar à conclusão de que a vida seria impossível se tivesse que guardar o sábado. Se todos guardassem o sábado ao mesmo tempo. Onde estaria o erro? Estaria em Deus? Deus deu uma lei que é estúpida, que atrapalha a vida das pessoas e etc. Então vamos lá. Ou Deus não mandou o mundo inteiro guardar o sábado e apenas um povo? Ué, mas aí é uma discussão complicada. Por exemplo... Não, é só Deus... você mostrar... Você tem um texto Olha só, no Deus Antigo mandou Testamento... só um povo não adulterar? Porque é uma unidade essa desses 10 mandamentos. Deus só pureza sexual é só pro povo. Foi só para aquele povo que Deus mandou. É complicado. Foi só para aquele povo que Deus mandou. Por que os israelitas julgavam os pagãos como imorais? Porque eles tinham idolatria sexual. Porque... Eu acho o texto. Sim, milhares. Acho ter um. Não, milhares. Então me dá só um. Não, milhares. Então me dá um. Olha só, os pagãos eram me dá um reconhecidos... texto onde os judeus estão julgando a sexualidade das pessoas. De fora. Versículo. O próprio Paulo é um judeu julgando a sexualidade das pessoas em Romanos 1. Ele falando lá que as mulheres judam, não sei aí o quê. você tá saindo lá do texto que você propôs, do Antigo Testamento. Mas é o mesmo princípio. Na graça, nós temos as leis e as regras do relacionamento sexual. Eu tô dizendo o seguinte: Deus deu a lei para os judeus. Certo. Deus não deu a lei para os sírios. Deus não deu a lei para os egípcios. Deus deu a lei para os judeus. Certo. Lá no acordo do Sinai, eu mostrei o texto aqui pra você, foi bem na hora que ele fez o intervalo, e não te fez justiça na volta, porque você queria responder. Eu disse: você estava no Egito? Não. Você disse não. Mas eu expliquei lá o sábado espiritual, né? Mas não, o sábado espiritual quem explicou fui eu. Você disse que... eu só disse que concordo e que o espiritual não quebra o literal. Então, mas vamos lá. A lei, o não adulterarás, era só para os judeus aquela lei. Então não era pecado o pagão adulterar. Porque vocês não conseguem entender que quando Deus deu a lei, Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Certo. Ele já sabia que todo mundo não ia cumprir? Sabia. Por que Deus deu uma lei sabendo que todo mundo não vai cumprir? Que ninguém vai conseguir cumprir. Propósitos divinos em relação a isso. Não, os textos que eu li aqui de Romanos explicam. Ele diz isso sabendo que viria algo superior, o socorro ia chegar. E esse socorro é Cristo. Sim. E quando chega Cristo, essa lei que foi dada apenas para um povo, transborda para todas as nações a partir do novo acordo. O novo acordo é o Novo Testamento. Mas é essa lei. Então, olha só, são duas coisas que o novo pacto faz: é o perdão dos pecados e escrever as leis de Deus no coração. Como é que Deus perdoa os pecados? Através de Cristo. Sim. Como é que ele escreve as leis no coração? Através através do Espírito Santo. Só que no Novo Testamento
essas regras. O sábado não sobrevive ao Claro novo que isso é pacto. óbvio que sobrevive. Por que o sábado? Deus deixou Vou de- explicar por quê. Por que o sábado não sobrevive ao novo pacto? Porque de todas as 10 regras do Antigo Testamento, do Decálogo, o sábado ele tá lá, e eu já mostrei em Colossenses, como sombra dos bens futuros.